Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, terça-feira, dia 19 de dezembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditastes nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou se tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, no início da terceira semana do tempo do Advento, somos convidados a meditar sobre uma pequena perícope bíblica do livro dos Juízes, o Salmo 70 e o Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Nesses trechos citados, logo de início, notamos uma das incontáveis atribuições do Senhor, sua paciência infindável em relação à nossa frágil e pecadora vida humana. De fato, como será dito pelo profeta Isaías em outra ocasião, no capítulo 55, ele diz assim: Pois meus pensamentos não são os vossos, e vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Isaías 55, 8. Devemos agradecer a todo momento por Deus ser puro amor. Se não fosse assim, já imaginou o que seria de todos nós, frágeis seres humanos? Que bom que o Senhor é indulgente e favorável a cada um de nós em todo o tempo. Em primeiro lugar, vejamos que a leitura do livro dos Juízes inicia sua apresentação sobre a história de Sansão. Logo de início, como bem disse, fica escancarada aos nossos olhos a indulgência divina sobre as nossas atitudes, que muitas vezes são errôneas. Neste período da história de Israel, era grande a desobediência dos israelitas aos preceitos do Senhor. Foi por isso que o Senhor havia entregado os israelitas nas mãos de seus inimigos, os filisteus, durante 40 anos.
No cenário de hoje, a indulgência do Senhor chega mais uma vez à casa de Israel, concedendo a um casal que eram estéreis, concede a eles uma graça sobrenatural. Ou seja, existem situações em que o Senhor quer deixar muito claro que foi devido à sua intervenção direta que aconteceu tal prodígio ou algum milagre. Neste caso específico, uma mulher de idade avançada e que era estéril dará à luz a um grande herói para os israelitas. Com efeito, o nascimento de Sansão introduz grandes vitórias dos israelitas sobre os seus inimigos, os filisteus. Isto deveria ser de uma clareza cristalina a todos os filhos de Israel. Tomar ciência de como ocorreu o nascimento de Sansão e depois perceberem como Sansão lidera e vence novas batalhas em favor dos israelitas. Às vezes é tão claro o cenário da intervenção divina e mesmo assim muitos filhos não a percebem. Todos nós deveríamos olhar constantemente para a história de toda a humanidade, sobretudo a história cristã, e desta forma ver, contemplar, recordar todos os prodígios que o Senhor realizou em favor de seus filhos. Quando falo toda a história, seria mesmo desde as primeiras alianças bíblicas, com Noé, Abraão, Moisés e outros, até os nossos tempos atuais. Se isto acontecesse, penso que não haveria papéis em toda a face da terra para anotar todos os milagres, prodígios, curas e intervenções de Deus. Enfim, digo isso por dois fatos em especial nesta reflexão de hoje. Primeiro, a respeito dos filhos de Israel, que a todo momento eram salvos e depois cometiam os mesmos erros, desobedeciam os preceitos divinos. Depois, em relação ao evangelho de hoje, o qual ressalta o momento em que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à vida de Zacarias. E após o anjo anunciar que iria acontecer um grandioso milagre na casa de Zacarias, mesmo vendo o anjo à sua frente, Zacarias não acreditou, ele teve dúvida. Parece que Zacarias se esqueceu de todas as realidades que o Senhor transformou desde a história veterotestamentária. Ou tenha se esquecido também de todas as profecias anunciadas pelos grandes profetas do Antigo Testamento. O fato é que alguma coisa fez Zacarias se esquecer do que o Senhor havia prometido aos seus filhos. Certamente que esta é uma cena típica que pode ser encontrada na vida de qualquer pessoa em outros tempos históricos, ou mesmo em nossos tempos atuais. Muitas pessoas estão permitindo a tibieza entrar em suas vidas, permitindo certo esfriamento na vida religiosa. E nos parece que incontáveis pessoas continuam sim a praticar os rituais religiosos cristãos. Contudo, parece que muitas pessoas praticam sem o ardor da fé. Veja o que aconteceu com Zacarias. Mesmo diante do anjo enviado pelo Senhor, ele não quis acreditar nas promessas messiânicas, nas promessas que Deus fez a todos os seus filhos. E neste caso, em especial, uma promessa feita à casa de Zacarias. Que coisa terrível para todos nós e, ao mesmo tempo, muito dolorosa para o Senhor. Pois a todo momento, o Senhor só está querendo auxiliar todos os seus filhos e filhas. E nos parece que muitos não querem acreditar que o Senhor é aquele que pode mudar qualquer realidade que ele desejar. Vejam que na primeira leitura, o Senhor mudou totalmente a vida de um casal, concedendo a um povo a graça de vencer todos os seus adversários. E na cena do evangelho de hoje, o Senhor vai mudar radicalmente a realidade da vida de Zacarias e Isabel. Portanto, se queremos vencer mais e todas as artimanhas do inimigo,
Devemos praticar cada vez mais a leitura religiosa e histórica e perceber o quanto o Senhor sempre atuou em favor de todos os seus filhos. Medite um pouco mais sobre o que o Senhor já realizou em toda a história em favor do gênero humano. E creia, acredite que Deus tudo pode mudar e realizar em nossas vidas. Deus abençoe você e toda a sua família.